essa questão da inflação, você falou ali de alguns setores, né, que podem se beneficiar, mas assim, queria pegar um gancho agora do seguinte, aumento da inflação. Esses investimentos que estão muito atrelados ao IPCA, você acha que eles podem trazer também oportunidades nesse momento? Como que o investidor ele pode enxergar, né? Eu tento sempre fazer a leitura seguinte, né? A gente tem a inflação pesando no bolso como consumidor, mas eu como investidora, como que eu posso me beneficiar desse aumento? Quais seriam ali ativos, quais empresas ou setores que eu poderia colocar na minha carteira ali, tentar fazer isso de uma forma saudável, tentar estruturar uma estratégia de investimento que eu me prevaleça dessa inflação alta, já que eu, como consumidor, estou sendo impactada de uma parte negativa? Perfeito, vamos lá. Você tocou numa questão bem importante. Eu quero investir em ativos que tenham uma tendência, e se eu estou querendo comprar, eu quero que essa tendência seja de alta, né? A gente vê o Ibovespa na maior parte dos dias caindo, porque a tendência é de baixa no diário, né? Que a gente chama num prazo diário, ela tem uma tendência de baixa. Num prazo semanal, a correção veio, depois se eu puder mostrar o gráfico, eu posso mostrar isso daqui, ela veio bastante forte, né? E num prazo mensal ainda a gente tem uma tendência primária de alta. Então, veja só, claro que no campo do mercado, eu poderia me apropriar de empresas que não sejam penalizadas pelos juros altos. As locadoras de carro são penalizadas pelos juros altos, pelos financiamentos que ela tem, que elas possuem, enfim. Enquanto que eu poderia estar investindo em elétricas, são pagadores de dividendos e não sofrem tanto com um aumento de juros. Agora, tem outras classes de ativos que atendem a isso, que querem investir em algo que está em tendência de alta. Inflação, por mais que a gente diga que, e os governos, os bancos centrais dizem e enxergam que seja provisório, talvez ela não seja tão provisória num determinado período de tempo. A gente pode convergir a meta em final de 2022, 2023, mas a gente tem um tempão para investimentos lá. Então, veja só, se você... eu vi vocês conversando sobre curva de juros, né? As pessoas e os investidores poderiam se apropriar disso, aplicando, por exemplo, em investimentos que sejam IPCA mais alguma coisa, já que o IPCA está em alta, né? A gente está vendo o IPCA já acima de 10. Títulos públicos é CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, produtos inclusive que não têm imposto de renda, né? Então, as pessoas deveriam tratar a carteira com investimentos que resolvesse toda a linha de... todos os temas de investimentos, não só a renda variável. As pessoas falam muito sobre ações em renda variável. Você também tem uma outra classe de renda variável, que são os fundos imobiliários, que também sofreram muito com o aumento dos juros, né, frente ao que eles proporcionam, de rentabilidade versus risco em relação a outros produtos como NTN-B e etc., mas são negociadas com prêmio ainda frente às NTNs-B 35. E esse prêmio não é baixo, você tem aí de 1,8% até 2,2%. E esse conhecimento sobre todas as classes de ativo, então eu tenho investimentos em DI, eu tenho investimentos nas curvas de juros, eu tenho investimentos em moeda, eu tenho investimentos inclusive em criptomoedas, deveria ser, ou seja, buscar ativos dolarizados, investimentos em crédito privado, renda variável, ações. O investidor deveria abarcar tudo isso de forma a ter uma carteira equilibrada o máximo possível, tentando se defender contra grandes variações. E essa carteira, obviamente, para ser balanceada, ela não consegue ser feita de ativos que sobem todos em conjunto. Você tem que ter ativos que não tenham correlação, ou seja, não correlacionados para que você tenda ao equilíbrio. Você tem razão, as pessoas deveriam prestar bem atenção a isso. Você quer mostrar o gráfico aí que você falou? Pode compartilhar a sua tela. Pode ficar à vontade. Eu vou colocar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Por exemplo, a gente estava dizendo sobre a disparidade
que a gente tem em diversos mercados, né? Colocando aqui, pessoal, aqui está um gráfico de vários mercados, tanto países desenvolvidos quanto não em desenvolvimento, vamos por assim como o mundo chama, México, Brasil, China, Índia, Rússia. E a gente percebe que o nosso mercado está lá embaixo. Ou seja, aquele tema que eu falei, existe um gap de mercados e esse gap tende a ser reequilibrado, né? Portanto, hoje a gente começa a cair menos e os desenvolvidos que estão no topo começam a cair mais forte, ou eles começam a andar mais de lado e a gente começa a alcançar eles. Nisso, a gente tem aqui o nosso patamar de PL. O que é PL, né? Vamos para o lucro por ação. É uma medida, vamos simplificar isso, uma medida se as ações estão caras ou baratas frente ao preço negociado, né? E a gente vê que a gente saiu lá de cima, um PL de 21, mais ou menos como a Bolsa Americana está agora, para um PL lá na casa dos 6, 6,5, né? A nossa bolsa está barata ou cara só com esta informação? Na visão do investidor estrangeiro, e ele tem muito peso nos investimentos aqui na nossa bolsa, a gente deveria ver alguma outra coisa. Qual é o nosso risco país? Porque ele vai querer, na conta dele, fazer com que o prêmio da percepção se está barato ou caro a bolsa somar isto o risco país. E ele vai querer somar também o fato dele ter um custo cambial, porque ele vai querer proteger depois quando ele voltar o dinheiro entre real e dólar, né? Ele vai trazer os dólares, converter em reais e depois ele vai ter que remeter em dólares. Então veja, quando a gente fez o topo lá em junho deste ano, o nosso risco país estava aqui embaixo. E agora olha onde ele está. Era de se esperar mesmo que a gente tivesse preços cada vez menores, né? E a gente ainda tem um processo eleitoral que, na minha opinião, foi adiantado. Essa volatilidade que eu esperava para início do ano que vem foi adiantado para agora a gente ver o estresse das curvas de juros, né? Por outro lado, a gente vê o investidor não residente, ou seja, os estrangeiros, colocando dinheiro aqui dentro. E você sabe, um grupo que eu quase nunca vi perder são esses caras aqui, né? Então, sim, eu espero, olhando a nossa bolsa aqui, que aonde a gente teve outro momento de volatilidade? Lembra lá no passado, quando a gente teve greve dos caminhoneiros? Lá em 2018? A gente caiu 22%. E a gente estava no topo. A gente também agora caiu cerca de 22% lá no fundo, né? Então, em termos de coisas que estressam a economia, a gente está vendo uma situação de simetria com o que a gente já viu no passado, né? Eu estava dizendo sobre os juros e, na minha opinião, hoje, inclusive, olha só, é como um overshooting, né? Essa escalonada final aqui, eu não posso dizer que é um exagero, porque o mercado é soberano, ele entende a precificação e comanda ele do jeito que ele quer, né? Mas isso é muito forte, muito mais forte do que a gente está tendo. Portanto, vamos lá, e aí eu vejo também muitas pessoas falando assim, talvez seja legal eu migrar meu dinheiro para mercados internacionais que estão em alta, que, por exemplo, está o S&P. Sim, Uhum. Saindo do nosso mercado que está aqui embaixo. E eu já vi isso no passado. O mercado deve estressar este fundo aqui, como ele gosta de fazer, né? Quer dizer, existe mais vendas no nosso mercado? Não há como saber senão ele chegar lá e estressar esse ponto.
Ô André, inclusive esse ponto que você está falando aí, o Clóvis está falando exatamente aqui no nosso chat. Ele fala o seguinte, o S&P cada vez ultrapassando aí os seus recordes. Aí ele fala o seguinte, a pergunta para você, quando que as bolsas mundiais vão começar a corrigir e aqui vamos talvez começar a subir sozinhos? Será que isso é possível, na sua opinião aí, na sua visão? Já que você está falando do S&P aí nas máximas aí, né? Sim, porque uma dúvida dele era o seguinte, olha, a gente já colocou uma correção na mínima do ano, porque a gente perdeu a mínima de março, que chegou a 22%. E quando o resto do mundo começar a corrigir, né? Será que isso não vai impactar o nosso mercado ainda mais? É bem possível que isso possa impactar o nosso mercado, e essa é uma boa questão. Agora, e se os mercados internacionais, frente à liquidez que foi colocada no mercado, que foi muito maior do que na crise de 2008, né? Então o mundo, a questão da oferta e da demanda está desta forma, a demanda real e existente, até porque você tem uma liquidez enorme no mundo para tanto novos investimentos, novos negócios, no consumo. A inflação está subindo porque o consumo também está existindo. E se o resto do mundo andar de lado, será que a gente aqui não consegue, então, diminuir esse gap e a gente começar a subir com o mundo andando de lado? E esse andar de lado pode ter sim uma correção aqui no mercado americano, até maior, como ter no mínimo 10% aqui de correção, a gente vê aqui. Mas o dinheiro, quando começa a perceber que realmente fica barato, e o barato não é o preço que a gente vê na tela, ou só os fundamentos, mas o que o estrangeiro, por exemplo, percebe em relação ao custo do risco país somado ao valor e o custo do swap cambial que ele vai querer trabalhar em relação à proteção depois na conversão de volta à moeda original, ele pode sim entrar aqui comprando. Ele já está fazendo isso. A gente vê aqui uma manutenção nesse ano de fluxo comprador estrangeiro maior do que o que aconteceu no ano passado, que inclusive foi uma retirada no ano passado. Então a gente tem total possibilidade de acontecer isso. A outra coisa que o mercado, a gente sabe, nunca cai de forma direta, né, em linha reta, e sim fazendo frequências entre mínimas e tentando topos. O que a gente tem realmente são topos e fundos descendentes, o que carregam os preços mais para baixo. Maravilha, hoje, André. Um dia ruim, né? Não, pode concluir, fica à vontade, pode concluir. Hoje, inclusive, a gente está vendo uma reação do mercado frente à própria subida de juros, e não só notícias aqui nossas, mas um mercado que continua caindo e não é pouco, né? Então ele ruma, assim, ao teste daquele fundo. Digamos que ali seja respeitado aquele fundo na forma grafista de enxergar os preços e o mercado começa a subir, aí sim a gente tem a possibilidade de estar marcando um valor do mercado em que ele fala, ei, aqui está razoável eu continuar comprando. Na hora que a gente abriu aqui, né, na hora que o mercado abriu, estava no patamar positivo, até perguntei aqui na hora para o Marcos Saravalho, será que o mercado então reagiu bem aí à mudança da Selic, né, apesar de ontem aquela PEC ter sido adiada lá no final da noite, né, ainda não tinha dado um tempo para o mercado digerir a notícia, mas agora a gente realmente, muito bem colocado aí a sua observação, né, o mercado não está reagindo tão bem assim, da forma como a gente estava achando. Exatamente. A gente mantém uma tendência de baixa e a gente está muito próximo daquele fundo que a gente marcou na semana passada. O mercado gosta de testar estas regiões para ver o que acontece e aí tomar as suas decisões. Agora, eu vou te falar um negócio. Tudo no mundo é notícia. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo em que todas essas notícias também são desculpas para o mercado realizar algo em que ele já pretendia antes.
Então o mercado está caindo porque a PEC não foi aprovada, o mercado está caindo porque sempre vai ter alguma coisa. Sempre. A gente sempre vai ter notícias, e elas vão ser boas e ruins. Quantas vezes a gente não viu bons balanços serem publicados, e a gente tem um monte deles agora, e logo depois do bom balanço, a empresa cai. Porque a questão foi precificada muito antes. Né? O mercado trabalha com essa antecipação, senão não haveria prêmio de risco, ou risco, assimetria de risco, e esse tipo de coisa. Agora, eu já vi no passado muito, e começo a ouvir de novo, agora as pessoas falando assim, nossa, eu vou tirar meu dinheiro do Brasil e vou investir no mercado, por exemplo, americano. Ele em si pode estar muito próximo Qual é o ímpeto de subir mais? Né? Tem uma elasticidade máxima. E aí ele tira daqui com um prejuízo e coloca lá, achando que ele vai ter a recuperação disso, e o movimento é contrário. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O investidor de longo prazo também vai trabalhar completamente diferente do investidor de curto prazo. O investidor de longo prazo, ele não pode comprar, por exemplo, vamos falar sobre, a gente estava falando sobre commodities, peso na nossa bolsa, vamos pegar o minério, e até que depende muito tem uma correlação muito grande com a China, né, e até em relação ao consumo. O investidor de longo prazo, ele não vai procurar oportunidades quando o vale está a 125. Ele pode procurar boas oportunidades quando o vale está a 75. Para um investimento de longo prazo, ou começar a fazer esse posicionamento. Né? Então, passa a ser aquela atividade onde você vai investir na tempestade para colher os frutos quando o céu estiver de brigadeiro. Ao contrário do que muitos fazem, eu vou comprar depois que estiver lá no topo. Isso é muito comum. É muito comum, é feito manada, né? Tá todo mundo comprando, eu vou junto. E aí acaba que realmente são pontos cruciais. Fato que os melhores investimentos vêm desses recuos grandes, onde você tem... O Brasil não tem pequenas empresas, como as pessoas pensam. Vale é a segunda maior mineradora do mundo. Perde da australiana Rio Tinto. Petro ainda está ali entre a quinta maior petrolífera do mundo. A Raízen é a maior produtora do mundo de açúcar e etanol. Então a gente tem boas empresas maior aqui no produtora Brasil, de carnes. JBS, a maior produtora de carne. Marfrig não é pequena, com plantas nos Estados Unidos e em diversos locais do mundo. Sim. Então, veja que a gente pode estar se aproximando de um momento, e eu não estou dizendo, a gente nunca vai conseguir adivinhar qual é o fundo, nem é essa a intenção do investidor, mas um momento onde ele pode adquirir risco maior na carteira dele com uma simetria melhor. Ao invés de simplesmente sair daqui e falar, eu vou para o mercado que está subindo. Porque provavelmente é como você, acho que muitos, eu vou dar um exemplo, talvez pareça esdrúxulo, mas você está descendo a serra, indo ali para a praia, e aí tua fila não está andando. Você vira e fala, eu vou andar, vou imediatamente, e a fila do lado está indo de vento em popa. Você muda, é só você mudar para a fila do lado, o que acontece? A lei de Murphy diz, para a outra fila e a que você estava anda. Tem que tomar muito cuidado com isso nos investimentos. E hoje, a bem da verdade, é que o investidor pessoa física tem total condição, junto das corretoras, que tem seus assessores especializados, profissionais, de trabalharem como as tesourarias dos bancos, na tomada de seus investimentos, visando o melhor rendimento possível, a proteção do seu patrimônio e pensando, claro, na liberdade financeira futura.